Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu tenho uma reflexão para o seu coração. Eu gostaria que você refletisse nesse ensinamento que eu quero trazer para você nesse dia de hoje. E é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança. E tudo isso vem do Evangelho de nosso Senhor Jesus. O nosso canal tem o intuito de te incentivar a ler, a meditar nas Escrituras, mas principalmente nós queremos que você cresça, amadureça espiritualmente. Nós queremos te aproximar ainda mais de Deus por meio das indicações de literatura e também por meio dos nossos vídeos, seja um review, seja uma apresentação de um material, ou também por meio das nossas pregações e exposições das Escrituras. E hoje eu quero trazer uma mensagem, uma reflexão bem rápida, baseada no Salmo 46. Nós estamos vivendo um período muito difícil, um período tão complicado em todo o mundo. Um vírus veio para poder abalar a estrutura de todas as nações do planeta. E muitos têm questionado, inclusive a Deus, por que isso está acontecendo? Porque Deus permitiu que essa pandemia viesse para poder abalar as estruturas de um mundo tão desenvolvido, um mundo repleto de pessoas estruturadas, vamos dizer assim, economicamente, financeiramente, mas, infelizmente, dinheiro, riquezas, bens não têm salvado as pessoas desta terrível doença. E eu quero trazer uma mensagem de esperança para o seu coração e, como vocês já viram aí na descrição do vídeo, não deixe a pandemia te esfriar. Não deixe que tudo isso que está acontecendo ao seu redor ou ao nosso redor te esfrie. Nós temos a mensagem do Evangelho, que é a mensagem das boas novas, uma mensagem de esperança, não baseado em preceitos humanos, mas a palavra do próprio Deus para o nosso coração. Eu quero ler o Salmo 46, e se você tiver aí com a sua Bíblia, leia comigo também. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O interessante é que o Salmo 46 nos incentiva a esperar em Deus. Mas não unicamente esperar, mas também a confiar em Deus. No seu poder, na sua providência e na sua graciosa presença, junto à igreja nos momentos mais difíceis. O Salmo 46 nos conduz a dar graças a Deus em meio às dificuldades. O Salmo 46 nos conduz a confiar em Deus, mesmo que todas as circunstâncias nos dizem o contrário. O Salmo 46 nos traz o entendimento que precisamos agradecer a Deus não somente por aquilo que Ele fez ou faz, mas por aquilo que Ele é. O Salmo 46 provavelmente foi escrito por Davi após ele vencer várias batalhas diante de nações ou impérios vizinhos. Davi trouxe esse entendimento
E hoje esse salmo chegou para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que todos nós venhamos a entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus jamais é pego de surpresa, pois Ele está no controle de todas as coisas. Diante desta rápida explicação com relação ao significado desse salmo, e o interessante é que Lutero, dizem que certa vez, quando o pessoal estava passando ali uma provação, uma dificuldade, aí ele sempre incentivava as pessoas, olha, mediante a tudo isso, vamos cantar o Salmo 46. E o Salmo 46 é de grande aplicação para todos nós, diante desse difícil período que nós estamos vivendo. O primeiro ponto que eu quero trazer para você, baseado do verso 1 até o verso 5, é que Deus é a proteção para o seu povo. Mesmo em meio às aflições, Deus continua sendo o socorro bem presente. Davi começa dizendo, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Qual tem sido o seu medo diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo? Muita gente tem medo da morte, muita gente tem medo de perder parentes próximos ou de perder emprego. Só que o salmista deixa bem claro que Deus é o socorro bem presente. Davi, ele deixa claro. Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Cada um tem vivido uma tribulação diferente, mas o mesmo Deus de Davi é o Deus que nós servimos. E Ele é um Deus que é o socorro bem presente, independente da tribulação. As tribulações podem ser diferentes. A prova que eu estou passando, talvez, é diferente daquilo que você está vivendo. O contexto que eu estou inserido, talvez, é diferente do seu contexto. Mas nós servimos o mesmo Deus, que continua sendo um socorro bem presente. Esta dificuldade, essa situação não é maior do que o nosso Deus. A pandemia que nós estamos vivendo não é maior do que o nosso Deus. Ele continua sendo o socorro bem presente. Nós não devemos nos espantar com aquilo que acontece ao nosso redor. Lá em Romanos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não entendemos os caminhos de Deus, nós não entendemos o porquê talvez isso está acontecendo. Mas Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo um Pai amoroso, ele continua sendo o nosso melhor amigo. Deus, ele continua sustentando o universo segundo o seu poder. Ele continua exercendo a sua autoridade sobre nós, ainda assim respeitando a nossa liberdade de escolha. Às vezes não entendemos o porquê as situações estão desta maneira. Davi, ele diz a partir do verso 2, não temeremos ainda que a terra se transborde, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, ainda que tudo esteja ruim, ele aponta no verso 4 dizendo, olha, há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Quando eu leio essa passagem, eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam na fornalha de fogo. Deus não livrou eles da provação, mas livrou eles na provação. Deus permitiu que aquilo acontecesse com Sadraque, Mesaque e Abednego para que o seu poder fosse manifestado através da vida deles. Deus está permitindo tudo isso para que o seu poder se manifeste em nosso meio. A igreja deve permanecer. O rio que flui do trono de Deus nos trará refrigério e paz. Deus nos protege não pelo nosso mérito, mas pela sua graça. Se fosse depender do nosso mérito, nós estaríamos totalmente perdidos. Todo mundo está enlaçado em trevas. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Todos nós somos indesculpáveis, todos nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Porém, Ele se aproximou de nós, enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. O mal existe no mundo por conta da pecaminosidade do ser humano. O mal entrou no mundo quando o ser humano, lá no Jardim do Éden, pecou, falhou, virou as costas para Deus.
E a partir desse momento, tudo aquilo de ruim que hoje impera no mundo é fruto do pecado, é fruto do fato de nós, como seres humanos, todos nós afastamos de Deus, andando em desobediência, satisfazendo as vontades da carne e seguindo os seus desejos. Agora, o interessante é que se nós entregarmos as nossas vidas a Jesus, nós estamos na rocha. Nós estamos no firme fundamento e esse fundamento é inabalável. A partir do versículo 6, nós temos a segunda aplicação. A confiança em Deus nos faz permanecer. O texto diz, versículo 6, que bramam, nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, ele é o rei das nações. Deus está no controle de todo mundo. Ele está tratando com a humanidade. Percebe que esse vírus, ele quebrou e desestruturou nações que eram totalmente independentes, totalmente fortes, poderosas. E às vezes nós, seres humanos, achamos que nós somos poderosos, somos fortes, somos independentes, somos totalmente capazes de andar sozinhos. Porém, Deus está nos mostrando, por meio de tudo isso que está acontecendo, que somos totalmente dependentes da sua graça. O profeta certa vez disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a sentinela, em vão aqueles que a vigiam. Claro, nós temos que fazer a nossa parte, usar álcool em gel, máscara, a vacina, mas o importante é confiar no Senhor, é entender que Ele está no controle de todas as coisas, é não deixar as circunstâncias tapar os nossos olhos. As circunstâncias não são maiores do que o nosso Deus. Deus, ele é maior do que tudo isso. Toda proteção vem dele. Somente Deus pode nos livrar e nos proteger de todo o mal. Essa doença, ela não veio apenas para os ricos, ela não veio apenas para os pobres, ela veio para todos. Independente da religião, independente da crença, ela está aí. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa pandemia gerou algumas consequências que ninguém imaginaria alguns anos atrás. Hoje nós encontramos comércios fechados, empresas fechadas, até os templos, as igrejas, os templos estão fechados. Porém, nada disso pode deixar esfriar a nossa fé. Até porque igreja não é templo. Igreja somos nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Precisamos viver esse entendimento onde nós estivermos. Seja na nossa casa, seja na rua, muitas das vezes em quarentena. Precisamos viver e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não há um local específico. Claro que quando tudo isso passar, nós vamos nos reunir novamente lá no templo, como igreja. Mas hoje, através de um telefone celular, de uma câmera, nós podemos juntos adorar ao Senhor e entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem nos protegido e nos capacitado a viver segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Não deixe a pandemia te esfriar. Não fique desanimado com as notícias que estão sendo divulgadas nas redes sociais, nos telejornais, nos meios de comunicação. Deus, ele continua sendo Deus independente das circunstâncias. Nós não somos movidos por vista, nós somos movidos pela fé. Nós somos peregrinos neste mundo. Nós não somos daqui, apesar de estarmos vivendo aqui. A nossa morada é celestial. Para nós, a morte não é o fim, é apenas o começo. Claro que a nossa oração é que tudo isso passe,
A nossa oração é que o Senhor venha com providência, mas nós temos que ter o entendimento que Deus está usando tudo isso para tratar com o ser humano, para nos ensinar a ser mais dependentes dele. Então, neste momento, eu digo para você, permaneça, não retroceda, não desista, siga olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Siga olhando unicamente para Ele. Ele é o autor da nossa salvação. Ele nos deu a vida eterna. Olhe para Jesus. Não olhe para o tamanho da adversidade, não olhe para a consequência da pandemia. Nosso coração fica tão apertado quando nós assistimos notícias de pessoas doentes, pessoas morrendo, mas continue olhando para Jesus. Se você ainda está vivo é porque Deus continua tendo um propósito para você. Deus, ele continua no controle de todas as coisas, permaneça nele. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, aí mesmo na sua casa, claro, muitas das vezes todos nós aqui estamos impossibilitados de ir até o templo, mas na sua casa você pode buscá-lo, você pode adorá-lo, você tem a Bíblia para você ler, meditar, estudar e principalmente praticar. Você pode orar na sua casa, você pode ter comunhão com Deus na sua casa, pois Deus está em todos os lugares. A igreja é formada por pessoas, por vidas, mesmo imperfeitas, mas totalmente dependentes do Senhor. Então não deixe que tudo isso te esfrie. Não deixe que a pandemia se torne um motivo para o seu esfriamento, pois Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele continua com você e ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Capítulo 8 de Romanos, no verso 39, nós temos o desfecho de uma passagem tão linda e Paulo diz que nem a altura nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nada, absolutamente nada, circunstâncias, dificuldades, problemas, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Se é nada, absolutamente nada que pode separar você, então você deve permanecer enxertado na videira que é Jesus. Tenha alicerce na sua vida. Fundamente-se em Jesus. Tenha Ele como firme fundamento. Pois, quando vier o vento da tempestade, você terá um firme fundamento. E esse firme fundamento é inabalável. Eu quero encerrar orando por você. E a minha oração é que o Senhor possa continuar te conduzindo, te ajudando, te protegendo. E eu peço que o Espírito Santo venha com refrigério sobre a sua vida. Eu sei que não está sendo fácil, não está sendo fácil para ninguém, mas precisamos permanecer. Aqueles que permanecem até o fim, esses receberão a recompensa do Senhor. Como eu disse, estamos aqui de passagem. É reservado para nós uma coroa. E é reservado para nós bênçãos celestiais sem medidas, que nos faltam palavras para descrevê-las. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Meu Deus, ajude os meus irmãos e irmãs que estão me assistindo neste momento a permanecer. Eu sei, ó Pai, que lockdown, fechamento de comércios, meu Deus, fechamento dos templos, tem nos deixado tão preocupados. Os números dessa doença vêm aumentando e parece que não há mais solução. Mas nada é impossível para o Senhor. E eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está tratando com cada um de nós. Eu sei que o Senhor, ó Deus, não perdeu o controle da situação. Nada passa desapercebido aos teus olhos. O Senhor não é pego de surpresa. O Senhor está vendo tudo. Então, meu Pai, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Senhor. Como nós lemos hoje, nesse estudo no Salmo 46, nós confiamos no Senhor. Nós cremos na Tua providência. Nós sabemos que os reinos podem estar se abalando, as estruturas dos reinos estão ruindo, mas o Senhor permanece. E nós estamos alicerçados no firme fundamento que é Jesus. Ajuda os meus irmãos e irmãs a permanecer.
Tire agora de nós todo o esfriamento espiritual, toda frieza, todo medo, toda vontade de desistir, todo pânico, toda ansiedade. Tire do nosso meio. Traga em nosso coração a paz, porque nós temos o entendimento que pertencemos ao Senhor e muitas das vezes o Senhor não nos livra da provação, mas nos livra na provação. Assim, ó Pai, se fosse por nós, se fosse pela nossa força, nós não aguentaríamos. Mas em meio à nossa fraqueza, o Senhor opera sobre as nossas vidas. Assim, ó Deus, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que todos nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade.